Pronto, a nossa atividade já está sendo gravada. Bom dia a todos. O nosso palestrante de hoje é o Caie Oliveira da Silva. Ele fez graduação em matemática pela Universidade Estadual de Goiás, mestrado e doutorado em matemática pela Universidade Federal de Goiás, sob a orientação do professor José Valdo Abreu Gonçalves, aqui presente, e atualmente o Caie é professor da Universidade Federal de Goiás. Caie, eu quero agradecer bastante por você aceitar o nosso convite para participar dessa atividade, expondo um pouco do seu trabalho. Por favor, fique à vontade. Tá ok, Manuela, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né, por poder participar mais uma vez do seminário de vocês. Infelizmente não é presencial, né, mas a gente pode usar essas tecnologias para poder estar junto. E é sempre um grande prazer, uma grande honra, né, poder contribuir aí com vocês. Tá? Eu vou desligar, por nada, mano. Eu vou desligar a minha câmera, porque eu vou fazer a apresentação aqui do iPad, eu vou dele, e aí vai ficar meio estranho, né? A câmera ligada e olhando para o outro lado. E pelo menos vocês também vão ter uma visão mais agradável, né? E... Perfeito. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá jóia, então. Então, ok. Eu vou falar então um pouquinho, né, sobre os trabalhos que eu venho feito aí já fazer, acho que uns 3 anos, né? Acho que comecei em 2017, e que estão relacionados, né, à noção de parâmetros extremais e as relações deles com os conjuntos de Néhari, né, as variedades de Néhari. Tá? Então, é mais ou menos uma exposição do que eu tenho feito, né, da minha linha de pesquisa e quais as minhas pequenas contribuições sobre o assunto. Tá? Pois bem, eu acredito, né, que o professor Giovanni, esses tempos atrás, deu uma palestra aqui que eu não pude participar, né, infelizmente, mas eu tenho vídeo, né, sobre a variedade Néhari. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar a ele, né, que é o especialista. Eu vou só, muito provavelmente, falar muitos erros aqui, você me corrige, viu, Giovanni? Mas só fazer algumas recordações aqui. Acho que desde esse artigo aqui de Néhari, Zeev Néhari, publicado na Transactions, né, ele vai estudar esse problema 1 aqui, né? E para estudar esse problema, em um determinado momento, ele estuda ele com alguns vínculos, né, com algumas restrições, que é justamente essa daqui. Né? E aí, se você parar para perceber, né, quem já conhece um pouco da variedade Néhari sabe que essa é a restrição, né, para a gente estar justamente na variedade Néhari. Então, acredito que por causa disso, né, eu não saberia dizer se ele foi o primeiro a trabalhar com isso, mas atribuem o nome dele. Né? Acredito que por causa disso, então, vai se atribuir o nome de variedade de Néhari a um conjunto, né, que vai ter essa definição aqui. Então, de maneira abstrata, é o seguinte, né? A gente vai ter um funcional phi de classe C1, tá, em um espaço de banda. Se quiser, pode sempre pensar que esse espaço de banda nosso aqui ele é reflexivo. Tá? Então, sendo de classe C1, a gente pode derivar a phi, né? Calcula ela no ponto U e calcula na direção U. Tá? Então, só para simplificar a notação, vou chamar isso aqui de J de U. E aí, a definição da Néhari é isso daqui, né? É a pré-imagem do zero por essa aplicação J e a gente tira, né, a origem do nosso espaço de banda. Ou equivalentemente é isso daqui, né? Conjunto das U's não nulas, tal que o J de U é igual a zero. O teorema é bem simples, que segue já dessa definição aqui, tá? E essa definição dá exatamente, no caso aqui do Néhari, né, essa igualdade aqui. É isso daqui, né? Se a J é de classe C1 e a derivada da U, tá? A gente pede, é claro, que a J... se a J é de classe C1, a derivada da J não é não nula, para qualquer U nesse conjunto N, então esse conjunto N vai ser uma variedade. Né? E aí a demonstração é bem simples, porque você vai ter que, de fato, ele é a pré-imagem de um valor regular. Então, sendo a pré-imagem de um valor regular, ele tem que ser uma variedade classe C1 no nosso espaço de banda X. Ok? Então, esse aqui de novo, né? Voltando aqui no artigo do Néhari, é o caso dele, tá? E tem vários casos que vai ser de fato assim, né? Vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas tem outros casos que isso não vai acontecer, né? Tem outros casos onde a gente não precisa necessariamente ter essa desigualdade aqui, tá? E quando a gente não tem essa desigualdade, que vai ser a maior parte aí do foco do meu trabalho.
entender quando que isso acontece e o que é possível fazer. Ok, então vamos começar aqui com um exemplo, né? Um exemplo bem simples, mas que já relata bem o que eu estou querendo dizer, tá? Esse aqui poderia ser pensado no modelo, né? N-dimensional daquele artigo do Neharry. Tá? Vamos supor que ômega é um conjunto limitado e gama, né, superlinear subcrítico. Então, o funcional nesse caso aqui é esse, o funcional energia, e o funcional J é definido como sendo esse aqui. Então, nesse caso bem particular, você observa que a Neharry tem essa expressão aqui, né? Integral do gradiente ao quadrado menos integral de U a gama é igual a zero. E se você calcula, né, esse aqui é o J, se você calcula a derivada do J na direção U, nesse caso aqui é possível, você vai perceber que você vai obter essa quantidade aqui, que ela é sempre negativa, né, desde que U pertence a Neharry. Tá? Ou seja, eu acabei de provar, então, que as condições desse teorema aqui são satisfeitas, o que implica que esse conjunto aqui, ele é, de fato, uma variedade de Neharry. Tá? Ele é uma variedade, né, que é conhecida como a variedade de Neharry. Então, geometricamente, a gente tem isso daqui, né? Primeiro, vamos olhar esse desenho, né? Nesse caso bem particular, né? A Neharry, ela vai ser um conjunto que é difiomorfo à esfera, tá? E é difiomorfo da seguinte forma, né? Toda a reta saindo da origem cruza ela em um único ponto, tá? E essa aplicação aqui vai ser justamente um difiomorfismo. Né? E mais ainda, né? Essa condição aqui, né? J' de U negativo, ela vai implicar essa noção aqui de transversalidade, né? Ou seja, o plano tangente da Neharry nesse ponto aqui, ele vai ser transversal ao subespaço gerado por esse vetor U que está na Neharry. Tá? Então, é basicamente isso que eu escrevi aqui, né? Você não só tem que a variedade Neharry, ela é uma variedade classe 1, mas ela tem também codimensão 1 no nosso espaço de banda aqui, que é o espaço Sobolev usual. Então, a gente tem essa decomposição aqui. Plano tangente, soma direta com RU. Pois bem, né? Usando essa decomposição aqui, né? Que eu estou fazendo sempre para esse caso aqui do exemplo, tá? A gente tem esse teorema, né? Ou seja, qualquer ponto crítico desse funcional U, e o nosso interesse aqui é encontrar pontos críticos do funcional U, ele também vai ser um ponto crítico do funcional φ, né? Ele também vai ser um ponto crítico do funcional φ restrito a Neharry, tá? E vice-versa, né? Então, é claro que quando você restringe o φ a Neharry, né? E você olha esse novo funcional, a derivada dele agora é calculada em vetores do plano tangente. Tá? Então, isso aqui é entendido como uma derivada no plano tangente, isso aqui como uma derivada no espaço todo. E essa equivalência se dá justamente pelaquela soma direta. Né? Ou seja, qualquer vetor W de H01 se escreve dessa forma, né? Como um V no tangente mais um TU, né? Lembrando que esses caras são transversais. Né? E aí, né, como a derivada é linear, quando você separa isso daqui, você tem filhinha de UV, isso aqui está no plano tangente, mais TJ de U. Isso aqui vai ser sempre zero, porque você está na Neharry. Então, se isso aqui é zero para todo V, você conclui a equivalência. E basicamente esse é o ponto principal de se introduzir a Neharry, né? É poder reduzir a nossa busca de pontos críticos, tá? A um subconjunto menor que vai ter boas propriedades topológicas, né, que é a variedade de Neharry. Né? Ok, né? Mas não só isso, né? Se você quer procurar pontos críticos, né? E aqui a gente vai procurar pelos mais fáceis primeiro, que são os mínimos globais, né? A gente precisa de algumas propriedades topológicas, né? E que eu vou observar para vocês ao longo dessa palestra que elas são sempre satisfeitas. Né? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem essas propriedades topológicas da Neharry, né? Ou seja, a Neharry está longe da origem, tá? Ou seja, em norma, né, existe o constante C positiva, tal que a norma de U é sempre maior ou igual a C, e o nosso funcional φ restrito, a Neharry, ele é coercivo. Tá? Então, essas duas propriedades aqui vão implicar para a gente, né, que usando o método direto do cálculo das variações, por exemplo, é possível encontrar um mínimo global para o funcional φ restrito a Neharry. E aqui uma breve observação, né, é que essas condições, na verdade, né, vão implicar uma geometria do passo da montanha. Então, a gente poderia tanto, e quem já conhece também, né, por exemplo, tem um artigo lá, tem os trabalhos do Willems, né,
as energias são iguais, né, tanto do passo da montanha como o ínfimo na anerrária. Nesse caso aqui, onde a anerrária é de fiomorfa esfera. Então, usando essas propriedades, né, o teorema anterior, né, a gente garante que qualquer ponto crítico na anerrária é um ponto crítico no funcional todo. Essas propriedades implicam que existe um mínimo global, então a gente determinou um ponto crítico para aquele nosso funcional, né, e, consequentemente, uma solução para essa equação diferencial aqui. Tá? Então, esse tipo de problema, né, ele foi generalizado, tá, nesses... Aqui, é claro, né, eu já peço desculpa antecipadamente, né, é uma infinidade de artigos que existem aí hoje no mercado, né, e se eu deixo de citar alguém aqui, não é por maldade. Tá? Eu tentei me colocar os mais próximos do meu trabalho aqui, né, do que eu estou querendo, mas se ficou algum aí, já peço desculpas antecipadamente. Tá? O primeiro artigo que vem aí, né, e que dá uma boa generalizada nesse tipo de problema que eu acabei de mostrar, né, é o artigo do Zucchi e do Veff, onde a anerrária ela é homeomorfa à esfera, né, ela não precisa ser uma variedade, mas ela é homeomorfa à esfera. E, né, é claro, assim, na prática, né, se você parar para pensar um pouco, você vai ver que nas aplicações ela sempre é uma variedade, né, as aplicações desse artigo aqui. Mas, a princípio, na técnica deles não precisa, né, mas o funcional restrito à anerrária é de classe C1, tá? Na verdade, você olha ele na esfera, né, ele é de classe C1 e pontos críticos do funcional restrito à esfera vão ser pontos críticos do funcional no espaço. Depois tem esse artigo do professor Giovanni e do Humberto, né, que generalizam esse aqui de cima, pedindo agora que os termos que aparecem não precisam ser homogêneos. E agora, recentemente, a gente colocou esse aqui no archive, né, onde a gente generaliza também os dois anteriores e vários resultados reconhecidos, para considerar agora anerrárias que não são diffeomorfas à esfera, né, mas a subconjuntos abertos da esfera, e anerrárias também que podem, né, e multiplicidade de soluções. Né? A anerrária pode ter várias componentes conexas. Estão me ouvindo, né? Eu já estou acostumado a dar aula assim, mas é sempre estranho você ficar falando e não ouvir nada. Estamos sim, Caê, tudo certo. Tá, joia, obrigado. Pois bem, então, eu falei que o meu interesse aqui, então, é tentar estudar os casos limites, né? Ou seja, quando a variedade, quando essa anerrária não é uma variedade, né? E mais ainda no sentido de que são os casos onde a gente não pode aplicar esse teorema aqui, né, para garantir que ela seja uma variedade, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui bem simples, né? Bem estilo análise RN, né? Se você definir essa função, né, esse funcional aqui em R2, tá? E aí faz uma continha aí, né? Que eu não fiz na mão, fiz no matemática, tá? Já vou avisando. Faz uma continha aí, você vai descobrir que a anerrária é esse conjunto aqui, tá? E esse conjunto aqui é constituído, então, de um círculo, né? Que é esse que eu desenhei aqui, mais essa reta y igual a zero. Tá? Então, assim, evidentemente, isso aqui não é uma variedade, né? Pelo menos não com a topologia herdada do R2, né? E eu vou mostrar para vocês que é um dos casos que acontece, né, em problemas em equações diferenciais. Tá? Então, esses cruzamentos aqui, né, eles vão ser problemáticos, né? Ou seja, eu estou dizendo que aqui eu não tenho um plano tangente bem definido. Um outro exemplo mais próximo do que a gente está querendo, né, pode ser tirado aqui do artigo do Yang, né, ou dos artigos do Yang. O que vai nos interessar mais é esse segundo aqui, onde o H pode trocar de sinal. Tá? Esses dois artigos já um pouco antigos, né, 92, foram publicados próximos. O objetivo era estudar esse tipo de equação, tá? E nos dois é a mesma equação, o que vai mudar é a condição, né? Essa condição aqui, H, a condição na H, né, que pode ser ou H estritamente positiva, ou H estritamente negativa, ou H trocando de sinal. O próprio Yang mostra aqui que essa equação está relacionada com encontrar métricas conformes, né, em variedades riemannianas compactas. Okay. Qual que é o exemplo que a gente pode tirar daí? Tá? Então, o funcional associado àquela equação vai ser esse. Ele é constituído de uma parte homogênea aqui de grau 2, que eu estou chamando de H lambda de U, e de uma segunda parte de grau homogênea de grau gama, né, que é essa daqui, né, integral de F módulo de H. Então, vamos pedir que o ômega é limitado, né, suave, para fazer o que a gente quer, sublinear supercrítico e subcrítico, tá? E para o que eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou pedir que a F é infinita e troca de sinal. Tá? Então, esse trocar de sinal eu vou colocar nessas duas condições. Né? A primeira é que a parte positiva dela é não nula,
E segundo é que se você calcular a f na primeira autofunção do Laplaciano, isso tem que estar negativo. Tá? Então, isso vai forçar ela a trocar de sinal. E na minha notação aqui, psi1, tá? Lambda 1 e psi1 vão ser os primeiros, né, alto-valor e autofunção do Laplaciano aí com respeito a esse domínio aqui. Pois bem. Nesse caso aí, o que vai ser a Nerari, né? Então, você pode mostrar que a Nerari, dependendo de onde o parâmetro lambda esteja, né, ela vai se subdividir em 3 pedaços que são disjuntos, cuja união dá a Nerari. Então, o primeiro pedaço é esse, tá? Onde o J' de U é positivo, o segundo pedaço é esse, onde o J' de U é zero, o terceiro pedaço é onde o J' de U é negativo. Tá? Então, a Nerari se escreve como essa união, tá? E esse pedaço aqui, né, que eu vou chamar de n mais lambda e o n menos lambda, eles, usando aquele teorema, né, que eu acabei de mostrar, eles são de fato variedades. Esse terceiro pedaço aqui, a gente não consegue dizer, né, não pelo menos usando pré-imagem de valor regular, porque a princípio na direção 1 é zero, poderia ser, é claro, que em outra direção ele fosse não nula, né, mas assim, na prática, eu mesmo não conheço, né, nenhum artigo onde se determina outra direção onde se quer não nulo, né, de maneira explícita. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, né? Nós vamos ter os seguintes casos, né? Eu vou definir esse número aqui, lambda estrela, tá? E a análise que a gente tem é essa daqui, né? Se o lambda primeira coisa, né? Se o f de psi1 é menor que zero, que foi a hipótese que a gente colocou, o primeiro alto-valor do Laplaciano é menor do que esse lambda estrela aí. Segunda coisa é que se lambda é menor do que lambda estrela, a n menos é não vazia, tá? Lambda, a n mais é não vazia se somente se isso daqui acontece, né? Lambda maior que lambda 1. E eu sei que se lambda for menor do que lambda estrela, a n0 é não vazia, tá? Então, essa região aqui, ó, lambda menor do que lambda estrela, implica que a minha Nerari ela é de fato uma variedade, tá? Porque ela vai ser, no máximo, união, né, de duas variedades aí de classe 1. Tá? E por causa disso, né, se o meu lambda for menor que o lambda estrela, eu consigo encontrar a solução na Nerari. Tá? E aí, é claro, aquele procedimento que eu fiz anteriormente, eu faço em cada uma delas. Né? Se essa for não vazia, eu faço aquele procedimento aqui, minimizo aqui. Se essa for não vazia, eu faço de novo aquele procedimento, tá? E minimizo aqui. Tá? E aí, essa sendo vazia, implica que sequências minimizantes, tanto aqui como aqui, convergem, né, para elas mesmas. Tá? Isso nos possibilita encontrar os mínimos globais. Ok? E aí, é claro, como é que a gente faz essa conta? Né? Aqui eu faço a mesma observação que eu fiz anteriormente. Né? A n lambda menos está longe da origem, tá? A φ lambda é cursiva na n lambda menos, e esse pedaço novo que a gente tem, tá? Ele na verdade é limitado. E aqui eu observo que n lambda menos corresponderia ao caso da Nerari do Nerari. Né? Ou seja, lá ele tem que a n dele é de fato a n lambda menos. Né? Ok. Esse valor aqui, ó, então onde é que ele surge, né? Esse é o valor que eu quero discutir daqui a pouco, tá? Antes de falar de onde ele surge, né, eu só queria observar que no artigo do Yang ele já tinha sido definido. Né? Se vocês pegarem o artigo do Yang lá, vocês vão ver que tem essa quantidade definida lá. Se eu não me engano, lá ele chama de lambda zero. Então, assim, não é muita novidade a princípio, né, esse parâmetro aqui, esse parâmetro extremal. Ok, né? Então, olhando, analisando, né, com precisão os casos, a gente vai ter o seguinte, né? Se lambda é menor ou igual a lambda 1, a Nerari é constituída só de um pedaço, né, que é esse que eu estou chamando de n lambda menos. Esse aqui é o ambiente do meu espaço de Banner, esse aqui é a origem, esse aqui eu estou fazendo um desenho abstrato da minha Nerari. Tá? E aí a gente consegue minimizar na n lambda menos. Quando o lambda está entre lambda 1 e lambda estrela, aparece uma nova componente da Nerari. Eu não estou dizendo que esses pedaços aqui são conexos, tá? Mas, assim, para facilitar a análise, vamos supor que é. Né? Aparece essa nova componente, que é adjunta dessa daqui, né? E aí a gente faz o mesmo processo. A gente minimiza aqui, encontra uma solução, minimiza aqui, encontra outra solução. E o que acontece quando a gente está exatamente no lambda igual a lambda estrela, né? Então, percebam aqui na minha análise, né, que eu falei que se lambda é menor do que lambda estrela, isso daqui é vazio, né? Então, pode ser que aconteça que no lambda estrela isso seja não vazio.
E de fato a gente consegue provar, né, que a princípio, né, se você troca f de uma hora igual a zero por f de 1 igual a zero, isso aqui é atingido, né? E na verdade esse número aqui, né, corresponde àquela definição anterior. Tá? A prova é bem simples, né? É a mesma coisa como se fosse provar que o primeiro autovalor da placenta é atingido. Você pega uma sequência minimizante, consegue mostrar que isso aqui é atingido. Agora, a questão é que eu quero mostrar que isso aqui não é atingido num ponto onde f de u0 é positivo. Tá? Por que não? Porque se fosse atingido no lugar onde a f é positiva, então, como o conjunto onde essa f é positiva, né? A f maiúscula, lembra que a f maiúscula é esse aqui, né? Esse conjunto aqui ele é um conjunto aberto, isso implicaria que esse cara aqui, na verdade, teria um mínimo local no zero. Né? Mas esse cara ter um mínimo local no zero significa, então, que o zero tem que ser uma autofunção do Laplaciano. Como esse problema de minimização aqui, né, tanto o funcional é par e a restrição, você pode trocar o zero pelo módulo de u zero, e aí você chegaria no absurdo, porque a única autofunção que não troca de sinal é a primeira, tá? E a gente já sabe que essa aqui não pode ser a primeira. Então, como consequência disso, a gente tem que a n lambda estrela zero, ela é não vazia. Tá? E mais ainda, né, você pode provar bem simples, né, que se U está na n lambda estrela zero, a reta TU também está nessa variedade. De modo que o desenho que a gente tem agora é mais ou menos assim. Né? Aqui está a origem do espaço de Banach, aqui a gente tem a n-, aqui a gente tem a n+, e elas têm uma fronteira em comum, né, que é justamente a n0. Tá? Então, poderia ser agora que quando eu pegar a sua sequência minimizante aqui, essa sequência minimizante convergisse, né, para n0, e aí a gente não conseguiria mostrar que o limite seria um ponto. Ok? Acho que alguém ia perguntar alguma coisa ou não? Ok. Então, como que a gente determina, né, nesse caso aqui, né, onde a gente tem essa complicação, pontos críticos para n lambda estrela zero, tá? Então, a forma de determinar esses pontos críticos, né, é considerar esse resultado aqui, né? Pega o conjunto onde a f de u se anula, tá? Se esse conjunto aqui for uma variedade, tá? Então, eu consigo provar que esse cara que atinge o lambda estrela aqui, né, esse cara que atinge esse extremal, ele a menos de um múltiplo, né? Ou seja, quando você multiplicar ele por um t, ele vai ser um ponto crítico do funcional original com energia nula. Tá? Aí como é que faz isso? Ora, você tem um problema de minimização com essa restrição. Se isso daqui é uma variedade, você pode usar multiplicadores de Lagrange, né? Concluir essa igualdade aqui. Aí você faz uma continha, né? Mostra que esse alfa que está aparecendo aqui é não nulo, na verdade ele é positivo, faz algumas manipulações, né? Chega nessa equação. E aí essa equação, né, ela tem termos homogêneos, quando você multiplica o zero por t, o t sai para fora aqui e para cá, né, aqui com a constante 2, 1, e aqui a constante H-1, aí você determina um t que vai resolver a equação. Tá? Então isso te dá uma solução no lambda estrela, com energia zero, que está justamente em cima da errada. Tá? Assim, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o primeiro lugar onde esse tipo de conta apareceu foi aqui, né, no artigo do Iavidati, tá? E já eu vou comentar um pouco com vocês que tipo de condições fazem com que essa n seja de fato uma variedade. Né? Então, resumindo aqui, né, tudo que eu falei, a gente vai ter o seguinte resultado. Eu vou chamar de C lambda menos o ínfimo da n menos. Desculpa, só beber uma água aqui. C lambda mais o ínfimo da n mais. Tá? Então, a gente tem esse teorema, né? Se lambda é menor do que lambda estrela, tem um mínimo global na n-, com energia negativa, com energia positiva. Se lambda está entre lambda 1 e lambda estrela, tem um mínimo global na n+, com energia negativa. Se m for uma variedade, a gente tem um mínimo, a gente vai ter que o mínimo global na n-, né, ele agora vai ter energia zero e não é atingido, ou em certo sentido ele é atingido, mas ele é atingido na fronteira da n-, que é a n0, e esse cara, portanto, vai ter energia zero e vai ser um ponto crítico, pelo que a gente acabou de provar. Tá? E é possível provar também, né, que se M é uma variedade, você consegue determinar um mínimo global na n lambda estrela mais. Tá? Não vou fazer essa continha aqui, mas é possível. Ok? E o que acontece, então, se o lambda for maior que o lambda estrela? Tá? Então, se o lambda for maior que o lambda estrela, né, isso foi o resultado desse artigo que o professor Iavidati escreveu, que eu escrevi em colaboração com o professor Iavidati, né? E a gente faz essa análise que eu observo que é o caso mais complicado, né?
Por quê? Porque se você tenta minimizar na N+, agora é impossível, porque o ínfimo na N+, para lambda maior do que lambda estrela é menos infinito, né? Então é impossível de minimizar. Qual que foi a estratégia aqui para resolver o problema, né? Foi provar que é possível minimizar em uma subvariedade, né, da variedade de Neharry, né? E, portanto, ao invés de encontrar mínimos globais na N+, a gente passa a encontrar mínimos locais na N+, para o nosso funcional energia. Tá? E aí, usando esse mínimo local que a gente determinou aqui, a gente consegue construir uma segunda solução usando o teorema do passo da montanha. Então, isso está resumido aqui, né, nesse teorema, foi o teorema que a gente provou. Tá? Quem depois tiver um tempo, dá uma olhada lá no artigo. Então, aqui uma observação, tá? Quando é que essa M é uma variedade, né? O caso mais trivial de todos, para ela ser variedade, é esse aqui, né? Se você pedir que a medida do conjunto x e ômega, onde a f de x é zero, você consegue provar bem facilmente que isso daqui é uma variedade, tá? E aí tudo que eu falei está valendo. Mas nem sempre é assim, né? Você pode pegar f's bem complicadas, e aí onde que vai entrar, então, a noção que foi introduzida depois pelo Alama Tarantella, né? Que é a condição de Tignes, né? Então, você define o ômega mais a parte positiva, né? Onde a f mais x é não nulo, ômega menos f menos, e ômega zero é o complementar do fecho dessas coisas. Tá? Então, a Lama Tarantella, os dois introduziram essa condição de Tignes, né? E que eu vou representar elas num desenho, né? Ou seja, a condição de Tignes é satisfeita, por exemplo, nesse desenho que eu fiz. Né? E é mais ou menos a ideia é que o ômega zero, ele tem que estar, né, causando uma discórdia aqui entre o ômega mais e o ômega menos. Tem que estar separando os dois, né? Então, com essas condições aqui, é possível provar. Você não prova mais que a M é uma variedade, mas você prova que nos pontos de mínimo do lambda estrela, ele é uma variedade. Né? E aí você consegue aplicar aqueles resultados. E aí eu queria observar esse trabalho aqui também do professor o Everaldo, Berlando e Elvis, né? Onde eles colocam essa condição, que foi uma condição também que eu já consegui provar que essa M é uma variedade, né? Que é bem parecido com a Tignes, né? Que é pedir que o interior de ômega zero união ômega mais tenha um componente conexo, né? Conexa ligando os dois caras, né? Algo, por exemplo, assim. Né? Essas condições aqui, em geral, vão implicar que a M é uma variedade, né? Portanto, aquela técnica lá está valendo. Ok, então finaliza esse pedacinho, né, desse problema. Aqui é só uma observação, né, muitos desses resultados foram estendidos para esse problema aqui, né, PQ Laplaciano, onde você passa a ter dois parâmetros agora, tá, lambda e mu, tá, e aí você fixa um e faz o estudo no outro, por esses autores aqui, né, Bobkov e Tanaka, tá, e nesse último artigo deles aqui agora, eles usando essa técnica de minimização local, eles também conseguem provar a existência de mínimos locais para o funcional energia associada a esse problema aqui. Ok, então esse era só um exemplo, né? Vamos entrar um pouquinho aqui em teoria, o que pode ser dito assim de maneira um pouco mais geral. Então, só para facilitar a intuição, né, a gente introduz aqui o método de fibração de Poirot-Jaéville. Ele consiste em você restringir o seu funcional a semi-reta saindo da origem no espaço de Banner, tá? E aí você passa, então, a ter funções agora, né, de uma única variável, tá? E aí, com essas fibras, né, os funcionais fibras aqui, você define a Neharry em termos deles, né, e você vê que a Neharry passa a ter agora mais um apelo geométrico, né? Ou seja, uma U está na Neharry, se a fibra associada a ela tem um ponto crítico no 1, e está na N+, se for, por exemplo, um máximo local, né? Aqui tem que ser um mínimo local, ao contrário, né? Aqui tem que ser um máximo local, a de cima um mínimo local. Essa do meio aqui pode ser uma inflexão, né? Em geral vai ser inflexão, mas poderia ser simplesmente um ponto crítico degenerado. Então, com essa intuição geométrica agora, a gente tem o seguinte, né? No exemplo anterior, as fibras têm esse comportamento. Tá? Então, fibras que têm pontos críticos de máximo local são essas em azul. Tá? Então, isso aqui te dá um ponto na N-, e você já vê pelo desenho, então, que o ínfimo na N- tem que ser, no máximo, igual a zero, né? Mas é positivo para lambda menor que lambda estrela. Na N+, tem que ter essa cara, e na N0 são essas retinhas aqui saindo da origem. Tá? É claro que você tem outras fibras, né, sem pontos críticos, que são essa daqui, né, estritamente crescente e estritamente decrescente. Ok, então o que são os parâmetros extremais? Né? Os parâmetros extremais, né, foram, né, eu acredito que foram introduzidos aqui, né, mas posso estar errado, né, pelo menos nessa generalidade toda, né,
como eu observei, o Yang já tinha definido um parâmetro extremal, e você encontra artigos picados aí, né, onde as pessoas já tinham usado essa noção, né? Mas eu acho que sistematicamente foi aqui, né? E, assim, de uma forma bem ingênua de ver os parâmetros extremais é você pensar neles dessa forma aqui, tá? Você fixa um AU e você resolve esse sistema, né, de duas equações de duas incógnitas, que são as variáveis aqui, que são lambda e t, tá? Então, você prova, em geral, nas aplicações que ele tem solução única, né? Um t que depende de 1 e lambda que depende de u. E esse funcional lambda de u, tá, que vai ter um domínio aí bem definido, você pode tentar minimizar ele ou né, calcular o ínfimo ou calcular o supremo. Tá? Qualquer um desses dois aqui, né, se forem finitos, tá, eles vão te dar um parâmetro extremal. Né? E vocês veem pela definição aqui que eles vão estar relacionados com a n0. Tá? Então, lembra da n0, que é a primeira derivada zero, segunda derivada zero. O que eu estou fazendo aqui é justamente tentando entender, né, quando é que as nossas fibras têm pontos críticos com segunda derivada zero. Ok? Então, vamos aplicar esses parâmetros aí e ver o que a gente consegue deduzir. Tá? Vamos olhar agora, ao invés de olhar para o funcional, vamos olhar para as fibras. Né? Será que existe um funcional cujas fibras são assim? E se existe, o que a gente pode dizer? Tá? Então, como é que são essas fibras? Eu tenho fibras com máximos globais, que são esses aqui. Isso aqui vai ser um ponto na N-. Tenho fibras com mínimos globais, essas verdes, um ponto na N+. Tenho fibras com dois pontos críticos, né, um mínimo local e um máximo local. Esse é um ponto no N+, esse no N-. Fibras com inflexão, que vai ser um ponto no N0. Né? E outros tipos de fibras sem pontos críticos. Tá? Não existem problemas com esse tipo de fibração? Existem. Um exemplo é o côncavo convexo, né? Ou convexo côncavo. Tá? Então, pega aí esse problema clássico, né? Então, o Q é menor que 2, tá? É menor que gama, é esse que diz que ele vai ser côncavo convexo. Para facilitar aqui a análise, tá? E a gente vai pedir que a FG está em infinito, e aí você pode calcular aquele lambda de U para esse problema, né, e descobrir que ele tem essa expressão aqui. Tá? É um funcional que depende de U, né, aqui aparece a norma, aqui é a G, o AQ, aqui é F, o H. Tá? E aí você define o parâmetro extremal nesse domínio aqui. Tá? Então, no meu caso aqui, a G pode trocar de sinal. Tanto a G como a F podem trocar de sinal. E aí o que você consegue provar é o seguinte: se lambda for menor do que esse lambda estrela que eu defini, tá? A N0 é vazia, tá? Para esse funcional aqui. E aí a gente espera, então, que seja possível fazer o que a gente já tem feito, né? Minimizar na N+, e N-. Tá? E aí, de novo, né, a gente tem aquelas boas propriedades topológicas, né? As fibras são igual ao desenho ali agorinha. A N+ é limitada, tá? A N- é limitada por baixo, e φ lambda é cursiva da N-. Se lambda for menor do que lambda estrela, e aí eu vou olhar por enquanto só positivo, né? A N lambda zero é vazia, tá? E é possível provar que a N lambda estrela zero é não vazia. Ou seja, esse problema de minimização aqui, ele é atingido, né? E, na verdade, não é difícil provar que esse cara aqui é atingido, né? O ínfimo dele. O fato que ele é limitado por baixo segue pelas dimensões de Sobolev. Ok, e aí o teorema que a gente tem é esse daqui, né? Olha, se lambda for menor que lambda estrela, é só usar as técnicas usuais, tá? Minimize em N+, minimize em N-. Se lambda for igual a lambda estrela, o que você poderia fazer, tá? Você vai ter aquela dificuldade, né? Porque você pode pegar sequências minimizantes na N+, e o limite cair justamente na N0, né? E a mesma coisa para N-. Mas se a gente coloca essa condição aqui de compatibilidade, né? Que assim, eu não vou ter tempo de explicar aqui de onde ela surge, né? Mas eu vou mostrar que ela se aplica em vários casos, né? Você consegue concluir que os mínimos na N lambda estrela mais e na N lambda estrela menos, o ínfimo disso, né, existe, e as sequências minimizantes convergem para um ponto que está na N lambda estrela mais e na N lambda estrela menos. Então, se isso aqui nos conduz a uma contradição, a gente tem esse teorema aqui embaixo, esses resultados. Até um lambda estrela mais um epsilon, a gente encontra mínimos globais, né? A gente encontra mínimos. Se lambda é menor ou igual a lambda estrela, esses caras são de fato os mínimos globais, mas se lambda é maior do que lambda estrela, eu vou usar o mesmo símbolo aqui, o correto seria mudar de símbolo, né? Mas eles passam a ser agora mínimos locais, tá? Porque o problema de minimização não é mais na Neharry toda, mas apenas num pedaço dela. Esses resultados podem ser encontrados aqui, tá? Nesse artigo aqui em colaboração com o professor Biel. Quem tiver tempo depois, dá uma olhada lá.
eu não coloquei o remark aqui, né? Quando é que isso aqui leva a uma contradição, né? Por exemplo, se a F e a G forem positivas, né? Vocês conseguem perceber que isso aqui vai levar a uma contradição, tá? Porque você estaria dizendo que, desculpa, se a F e a G forem constantes iguais a 1, né? Que é o caso lá do Ambrosetti, Bresis e Rabinovich, isso aqui leva a uma contradição, né? Porque estaria dizendo que o módulo de U é constante igual a 1. Né? O caso também bem estudado, né? Por exemplo, pelo VU, que é o caso onde a G não troca de sinal e a F troca de sinal. Né? Então, nesse caso também você consegue provar que isso leva a uma contradição. Quando a G troca de sinal e F troca de sinal, você tem que pôr alguma hipótese a mais, né? Porque poderia ser que isso não levasse a uma contradição. Mas eu observo, né, que em geral isso aqui pode ser suposto de classe C1, né? E aí você pode usar essas propriedades para mostrar que isso aqui de fato leva a uma contradição. Então aqui algumas breves observações, tá? Você pode, na verdade, provar um pouco mais e definir um novo parâmetro extremal que eu chamei de lambda zero estrela, e ele vai ter essa propriedade aqui, né? Se lambda é menor do que lambda zero estrela, a energia na N- é positivo, o ínfimo. Quando você está exatamente nele, né, no lambda zero estrela, o ínfimo passa a ser agora positivo, né? Passa a ser zero e abaixo dele ele passa a negativo. Né? E aí é só lembrar das fibras, né? Como é que eram as fibras, elas eram assim, né? E aí quando o lambda vai crescendo, essa fibra aqui vai descendo. Então a energia na N-, na N- vai diminuindo. O caso lambda menor ou igual a zero pode ser tratado, tá? E aí eu queria observar que se o G troca de sinal, você vai ter um terceiro parâmetro extremal, né? Chamar ele, por exemplo, de lambda estrela menos, né? Que é negativo. E aí, para lambda entre zero e esse lambda estrela menos, a N0 é vazia. Aí você pode usar o mesmo método e determinar também mais duas soluções. Ok? Aqui só algumas referências, tá? Assim, como eu disse, tem infinitas, né? O problema original, né? Os artigos do professor de Jairo, vocês de Obila, né, que provam versões bem gerais desse resultado côncavo-convexo. Sob o ponto de vista puramente variacional, né, os artigos do Ilyasov e do Vu, do Ilyasov já tinha a noção do lambda estrela definido, mas essa análise feita em cima do lambda estrela e depois, né, foi feita nesse artigo que eu mostrei agora. Né. O artigo do Vu também, e esse artigo recente, né, da Manuela, o Coy e o Elvis, onde eles tratam problemas bem gerais parecidos com esse aqui. Tá? Deem uma olhada depois se tiverem tempo. Ok. Quanto tempo eu tenho, Manuela? Tá tranquilo, Caê. 20 minutos ainda. Ah, mais 20? Sim. Acho que dá. Eu tinha preparado 1h30. Ah, pode ficar à vontade. Tô brincando. Tá, então vamos. Já tá acabando já. Tranquilo. Tá, Jóia. Obrigado. Aqui só para ter uma distinção, né? Claro que é uma coisa minha, né? Eu chamei esses problemas de convexo côncavo, porque primeiro você tem a parte convexa, né? E depois a côncava, né? Que são as fibras, primeiro tem a parte convexa e depois a côncava. É só para distinguir aqui dessa segunda classe de problemas, que é onde primeiro você tem uma parte côncava e depois uma parte convexa. Tá? Então, de novo, vamos olhar para as fibras do problema, né? E vamos supor que todas elas têm essa geometria, né? Ou primeiro um máximo local, depois um mínimo local, ou se não, a inflexão, né? Ou se não, é estritamente crescente sem ponto crítico. Tá? Existem problemas com essas fibras, né? E o que a gente pode dizer assim de maneira geral? Tá? Só um instante. Aqui eu elenquei, tá? 4 problemas, né? Que a princípio não parece ter nada a ver um com o outro, né? Mas que todos eles têm exatamente, né? O funcional energia tem exatamente essas fibras aí, né? Então, o primeiro é o problema de Kirchhoff, tá? Em R3, onde eu penso que ele seja superlinear, né? E subcrítico, mas essa condição aqui é para ter as fibras naquele formato. Tá? O segundo é a equação de Schrödinger, tá? Onde o A, na verdade, o A pode ser até zero, tá? Vai ter também aquela geometria. Esse terceiro é um problema de autovalores não lineares, né? Normal. Quarta, esse também é uma equação de Schrödinger com esse termo aqui, conhecido como termo de Chern-Simons. Né? E o resultado que eu vou provar aqui agora se aplica a todas elas. Né? Eu vou mostrar. Né? Então, em todas elas, a gente vai ter isso daí, tá? Novamente, tá? A N+ é sempre limitada, a N- é limitada por baixo, a φ lambda vai ser cursiva na N-.
E para esse tipo de fibra aí, né, claro, a gente adiciona algumas hipóteses, né, mas para esse tipo de fibração aí, a gente tem isso daqui, né. Em geral, a N0, tá, ela é não vazia se somente se... tá errado aqui, né. Em geral, a N0 é vazia, tá? Se somente se o lambda é menor ou igual a zero, ou o lambda é maior que o lambda estrela, tá? E aí eu tô falando em geral por quê, né? Porque o que acontece é que entre zero e lambda estrela, ela vai ser não vazia, né? Na maioria dos casos. Tem alguns casos que eu não consigo demonstrar isso, mas em geral ela é não vazia. A n lambda mais, ela é não vazia se somente se eu tiver entre zero e lambda estrela. E a n lambda menos também, ela é não vazia se meu lambda for menor que lambda estrela, tá? Em particular, se ele tiver entre zero e lambda estrela. Então, se eu junto esses três resultados aqui, né, eu estou dizendo que entre zero e lambda estrela, eu tenho n+, eu tenho n- e eu tenho n0. Tá? Então, ou seja, né, é um problema onde que se eu tento minimizar diretamente na n+, ou na n-, né, eu não consigo provar, a princípio, que o mínimo cai na n+, ou na n-, poderia cair na n0. E aqui uma segunda observação, tá? É que se juntar essas três condições também, se lambda for maior que lambda estrela, a n lambda é vazia. Então, isso aqui automaticamente já nos dá um resultado de não existência de soluções para aquelas equações diferenciais. Né? E não precisa nem ser soluções positivas, né? Porque isso aqui já está dizendo que, na verdade, o único ponto crítico nesse intervalo aqui é o igual a zero. Ok, se a n lambda zero é não vazia, o que a gente faz agora para minimizar, né? Na n+, e na n-. Tá? Então, de novo, define os mínimos globais, tá? Esse você já conhece. Vou introduzir aqui um terceiro, né, que é o C lambda zero, tá? E aí, né, o que a gente tem, a estratégia, né, para poder comparar os mínimos globais que a gente encontra, né, e dizer que eles não estão na N0 é isso aqui. Né? Se você tem essa comparação entre as energias, né, qualquer cara que atinge esse indivíduo aqui não pode estar na N0, porque essa comparação de energia impossibilita isso. Mesma coisa aqui. Então, a pergunta é, em quais casos a gente consegue provar essas desigualdades? Né? Para quais valores de lambda isso daí vai ser verdadeiro? Tá? Então, vamos analisar esse problema numa forma abstrata, tá? Então, numa forma abstrata, assim, não é tão abstrata, né? Mas contém vários casos. É pedir que o φ lambda tenha esse formato. Tá? Essa P é homogênea de grau P, a T é homogênea de grau gama e aqui é homogênea de grau Q. Tá? Então, sendo homogêneas, né, você consegue resolver aquele sisteminha que eu falei, encontrar que a solução dele é dada por isso. Tá? E nesse caso aqui, ao invés de ínfimo, a gente vai ter um supremo. Tá? Define o supremo desse quociente aqui. Okay? Além disso, a gente introduz, né, isso aqui eu fiz até lá no convexo côncavo, né, esse segundo parâmetro extremal, que é o lambda zero estrela. Você consegue provar que lambda zero estrela é menor que lambda estrela maior que zero. E a noção geométrica dos dois é a seguinte, né? Você pegou a fibra que tem lá dois pontos críticos. Quando você começa a aumentar o lambda, essa fibra aqui ela começa a subir. Começa a subir, até que em um dado momento ela vai ter o mínimo local dela com energia zero. Esse é justamente o lambda zero estrela. Aí você continua subindo ela até um primeiro momento que ela vai ter uma inflexão. Esse é justamente o lambda estrela. Tá? Então vamos usar esses dois parâmetros aí. Né? Então a primeira coisa que a gente tem é que se o lambda é menor que o lambda zero estrela, tá? A energia da N+ é negativa. Tá? Por quê? Só voltar no desenho. Né? Se você tiver menor do que esse cara aqui, você sempre tem uma fibra com o mínimo global de energia negativa. Tá? Então, você tem que essa energia negativa, e pelo desenho aqui, vocês veem também que a energia na N0 é sempre positiva, porque a inflexão é sempre atingida aqui em cima. Então, a gente já consegue aquela desigualdade imediatamente. Tá? Então, nesse intervalo aqui, a gente já tem uma solução, né, pelo aquele teorema anterior. No C0 lambda estrela, no C lambda zero estrela mais, você consegue provar também que se esse cara aqui for atingido, esse cara aqui vai ser atingido e tem energia zero, tá? E isso aqui continua valendo. E dando um petelequinho aqui no lambda zero estrela, né? Você consegue agora, né, você não minimiza mais globalmente, mas você minimiza na N+, né? E se você estiver perto do lambda zero estrela, você consegue mostrar que a energia aqui, né? Ela vai ser menor que a energia aqui. Então, você ainda consegue encontrar uma solução. Tá? Então, a gente já tem uma solução na N+, né, quando o lambda vai entre 0 até lambda zero estrela mais 0. E na N-? A N- é um caso complicado.
tá? O que eu consigo provar, por enquanto, é só isso daqui, né? Ou seja, eu consigo provar que se lambda for maior que zero e menor do que epsilon, é possível determinar uma solução, né? As energias têm essas comparações. Eu consigo provar isso mostrando que quando o lambda tende a zero pela direita, isso aqui vai a infinito, tá? Enquanto que esse aqui converge para algum número. Tá? Mas, mesmo assim, né, a gente não vai sair perdendo, porque é possível mostrar, na verdade, que existe, né, uma segunda solução naquele mesmo intervalo que eu mostrei, dada pelo teorema do passo da montanha. Tá? Então, quem que vai ser a energia crítica é isso aqui, onde os caminhos são caminhos que saem da origem e se ligam aos mínimos globais e depois locais que eu construí em cima da N+. Tá? Ok, né? Que é só um desenho, né, para vocês verem que tem, de fato, né? As fibras são assim, é claro que a fibra ser assim não implica a geometria do passo da montanha, né? Mas existe uma uniformidade aqui nessa fibração que vai implicar a geometria do passo da montanha. Né? Esse aqui corresponde ao mínimo global, né? Que depois pode ser local, tá? Na N+. Pois bem, né? Todos esses resultados que eu acabei de apresentar, tá? Eles estão nesse artigo aqui. Quem tiver um tempinho sobrando depois, dá uma olhada lá. Aqui só algumas observações, tá? Naquele artigo lá eu fiz o seguinte, né? Eu queria estudar qual que é o maior parâmetro onde a gente consegue encontrar pontos críticos não nulos, né, para o nosso funcional energia. Tá? Então, incrivelmente, no caso da equação de Kirchhoff, né, eu consegui provar que o lambda estrela é exatamente o lambda B. Tá? E aí, como eu já falei para vocês, se lambda é maior que o lambda estrela, não existe solução. Tá? Então, no caso do Kirchhoff, eu tenho um diagrama completo de bifurcação. Né? Qual que é o caso do Kirchhoff? O caso do Kirchhoff, né, ele tem uma peculiaridade da estrutura da equação, né, que é esse termo aqui, né? Ou seja, esse cara aqui é a norma de U ao quadrado, esse cara com esse no funcional dá a norma de U à quarta, né? Enquanto que esse cara com esse dá a norma de U ao quadrado. Então, você tem dois termos aí, né, uma quadrática, né? E essa particularidade permite a gente demonstrar essa desigualdade aqui, né, para todo lambda maior do que zero e lambda estrela. Mas isso não é o caso sempre, né? E se você pega outro exemplo, né, por exemplo, o exemplo da equação de Schrödinger, né, na verdade, lá a gente consegue provar que o lambda B, na verdade, é menor que o lambda estrela. Ou seja, a gente já sabia que para lambda maior que o lambda estrela não tinha solução. Eu consigo provar, né, que para lambda perto de lambda estrela ainda não tem solução. Tá? Então, esse cara, para não existência de solução, ele está bem antes ainda. Esse artigo que eu acabei de mostrar foi motivado, né, principalmente, né, começou aqui com esse trabalho com o professor Gaetano, né, aí depois desse trabalho com o professor Gaetano eu pensei nesse, né, aqui eu já consegui mostrar a existência de uma solução que era o mínimo local de zero até lambda estrela, mas o do passo da montanha eu não consegui, e aí só depois aqui que eu consegui entender as ideias e fazer tudo. E gostaria de observar que esse artigo do Schrödinger aqui que a gente fez, né, é motivado por esse belíssimo artigo do Ruiz, né, onde ele estuda aquela equação que eu mostrei lá com A igual a zero. Tá? Então, esse artigo nosso aqui já generaliza os resultados do Ruiz, no sentido de que a gente também prova a existência de mínimos locais na N+, com energia positiva. Mais uma terceira observação, né? Esse problema que eu estava falando agora, né? Na verdade, a gente procura soluções para ele radiais, tá? O que acontece se você tentar procurar soluções para eles não radiais? Né? Tem esse interessante artigo também do Ruiz que mostra, né, essa identidade aqui também que é impressionante. Né? Se lambda é menor do que lambda zero estrela, o ínfimo desse funcional é menos infinito. Então, você nem precisa tentar procurar mínimo global. Né? E quando você passa para cima do lambda zero estrela, o ínfimo do funcional passa a ser zero. Né? Então, ou seja, a falta de compacidade aqui faz com que a geometria, né, as fibras são as mesmas, tá? Mas as propriedades topológicas passam a ser diferentes, né? E a gente passa a ter essas dificuldades aqui. Né? Ok, então só para finalizar, tá? Vocês perceberam que todos os resultados que eu mostrei, né? A gente tinha alguma noção de compacidade, né? O que a gente pode dizer quando a gente não tem essas noções de compacidade, tá? Então, esse artigo aqui, né? Que é o problema do Yang para RN, né? São basicamente as mesmas condições, né? A única diferença aqui é que a H vai trocar de sinal, tá? E você pede ela de modo que esse termo aqui seja compacto, né? E que esse problema de autovalores tenha uma sequência de autovalores.
E nessa F aqui, né, a princípio a gente não põe a condição de compacidade, mas põe uma condição que vai implicar em determinados momentos algumas propriedades de compacidade. Tá? Esse problema aqui, então, ele foi estudado, né, assim, na sua última versão, né, era o professor Davi e o professor Chabrowski, né, e eles mostravam a existência de solução ali perto do primeiro alto valor do P laplaciano. Tá? Então, o que a gente fez, né, foi, de novo, né, acrescenta aqui as condições de Tykes, né, essa condição F infinito já tinha lá no Davi, e essa condição é usual, né, para o lambda 1 ser menor que o lambda estrela. Tá? Então, nessas condições aqui, com muita conta, né, devido à falta de compacidade, a gente consegue provar que esse lambda estrela aqui agora ele é atingido de novo. Tá? Não é tão simples como o outro, que você tem que provar que o limite está aqui, né, e aí você tem que usar aquela condição F infinito. E aí foi possível provar esse teorema aqui, né? O enunciado é o mesmo que aquele lá do Young, né? Só que agora para dimensão infinita. Né? Aqui uma observação, né? Você tem uma nova, tá? Porque essa H poderia trocar de sinal. Mas você também poderia definir um lambda estrela menos, né? Onde aqui seria negativo, e aí você poderia fazer um resultado simétrico, né? Para lambda negativo. Né? Então, isso daqui foi um resultado em colaboração com o professor Zé Carlos Albuquerque, né? Quando vocês tiverem tempo também, dá lá uma olhada, né? E eu queria só observar aqui nesse resultado essa proposição que está nesse artigo, né? Que é uma proposição que eu gostei muito, né? Espero que esteja certa, né? Que é um teorema de sequência de Palais-Meio para esse caso aqui, né? Que se observa que o lambda é maior do que lambda 1. Né? Em geral, prova-se esse tipo de teorema para lambda menor do que lambda 1. Ok. Quais casos mais que pode faltar compacidade? Né? Pode faltar compacidade quando você adiciona um termo crítico, né? Então tem esse trabalho aqui eu vou só fazer um comentário, né? Porque é muito grande o trabalho e quando eu tiver outra oportunidade eu apresento, né? Mas foi um trabalho em colaboração com a professora Farati e a gente mostra, assim, tem vários teoremas, né? Mas a gente mostra alguns resultados de amplificação global aqui, né? Para esse problema, tá? Usando algumas ideias introduzidas pela Farati e pelos colaboradores dela lá. Basicamente, né, você analisa o caso quando o lambda é igual a zero, você consegue boas propriedades aqui, né, e depois faz essa perturbação. Né, e dentre vários resultados que a gente provou aqui, um é, por exemplo, né, que mandando o B para zero, a gente encontra uma solução clássica, uma solução do problema clássico de Bresis-Nirenberg. Tá? Então, tem várias dificuldades aqui, né? Uma é mostrar, por exemplo, que os extremais são atingidos. Né? Você tem a noção de extremal aqui, mas a falta de compacidade te dá algumas dificuldades. E, por fim, né, um outro problema também onde a gente perde a compacidade, né? É esse problema aqui. Você pega de novo aquela equação de Schrödinger. Né? Aqui já está acoplado, né, o potencial de Coulomb. Só que agora, né, vamos analisar essa equação com a massa prescrita. Ou seja, eu quero encontrar soluções dessa equação aqui, cuja norma L2 seja uma constante fixada. Tá? Então, qual que é a estratégia de fazer isso? A estratégia de fazer isso é pensar nisso aqui como sendo um multiplicador de Lagrange e pegar o funcional energia desse problema aqui e minimizar ele em cima dessa esfera. Tá? Esse aqui já é um problema, né, bem conhecido e bem estudado, né? Infinidade de artigos, né, Lyons, Bresis, né, Mouse, pessoal da física, assim por diante. O que a gente fez aí foi propor o seguinte, né? Você pega esse funcional energia, tá? Que está definido agora na esfera L2, que é essa aqui, tá? E aqui, a princípio, pode fazer mais aquela fibração por reta saindo da origem, porque não existem mais retas saindo da origem que ficam na esfera, tá? Mas existe, é possível fazer essa fibração, né? Dada qualquer U em L2, essa curva aqui preserva a norma L2. Então, você pega essa nova fibração, né? Calcula suas fibras para essas curvas e observa que as geometrias das fibras vão ser algo parecido com isso aqui, né? Similar ao caso anterior. Né? E aí, usando aquelas técnicas do artigo anterior, a gente conseguiu escrever esses resultados, tá? Que, por um lado, né, eles recuperam em vários resultados que já existiam na literatura, por outro, mostra alguns resultados novos, né? Por exemplo, a existência de pontos críticos com energia positiva, tá? E nota aqui a dificuldade principal, que é a falta de compacidade. Ou seja, muitos dos resultados aqui precisam de usar o teorema de Lyons, princípio da compacidade, tá? E coloquei essa observação, né? Porque a gente foi capaz de, nesse artigo, usar esse método de fibração e os extremais para produzir intervalos onde essa desigualdade subaditiva vale, né?
E para quem conhece esse tipo de trabalho, sabe que compacidade, né, ou seja, o princípio de Lyons é equivalente a essa desigualdade estrita, tá? Sendo que essa desigualdade menor ou igual é sempre verdadeira. Então, a gente conseguiu aplicar esse método lá e mostrar, né, não são intervalos otimais, né, mas são intervalos, né, com a expressão dos extremais para a validade dessas desigualdades. Bem, por fim é isso, né? Eu esqueci de pôr uma última aqui agradecendo, né? Deixa eu escrever aqui agora com minha letra bonita. É isso aí. Nós que agradecemos, Caê, muito obrigada por sua ótima palestra, bastante didática. Eu gostaria agora de perguntar se alguém deseja fazer algum comentário, algum questionamento, fique à vontade. Não temos perguntas? Muito bem, então eu gostaria de pedir a quem desejar que abra o seu microfone para nós agradecermos ao Caê com as nossas palmas. Mais uma vez. Obrigado, Manuel. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Caê, por participar e nos presentear com essa sua apresentação de hoje. Eu que agradeço, Manuel. Espero ter contribuído aí com vocês. Sem dúvida, Obrigado. Contribuiu bastante. Obrigada. Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Na próxima semana, nós teremos a participação do professor Ricardo Ruviaro, participando aqui dos nossos seminários. Então, um ótimo final de semana a todos. Até mais, bom final de semana. Bom final de semana.